Boa noite. Hoje a gente pretende construir junto com vocês aqui uma infraestrutura, tá? Ou um esqueleto, propriamente dito, de um pequeno sistema de aquisição de dados de alto desempenho. Tá? Esse nosso sistema utiliza como equipamento para fazer aquisição e coleta de dados o Enai MyHill. O Enai MyHill é esse pequeno dispositivo, pra vocês terem uma ideia do tamanho dele, né? Olha, uma caneta aqui do lado. Tá? Então esse aqui é o tamanho do Enai MyHill, o tamanho de uma caneta um pouco maior. Ele possui dentro um Linux Real-Time, tá? E um FPGA. E a gente vai mostrar como construir um sistema híbrido que use tanto a capacidade de comunicação do Linux Real-Time, a apresentação de dados dele, como o alto desempenho de aquisição de dados do próprio MyHill, tá? Do próprio FPGA, propriamente dito. Tá? Vai ser uma aula mais relativamente demorada, né? Mas nós vamos fazer passo a passo tudo isso aqui. Tem uma apostila de apoio, mas é mais interessante olhar como as coisas são construídas, né, dentro desse sistema. Esse sistema pode ser muito útil, tá? Ele funciona relativamente bem, tá? E usa algumas tecnologias interessantes para se conseguir fazer aquisição de dados em alta velocidade. Eu sou o professor Sérgio Severo, do Instituto Federal Sul-Rio Grandense, do campus Pelotas, professor do curso de Engenharia Elétrica, e essa é uma das aulas das nossas atividades em Informática Aplicada do curso de Engenharia. Então vamos lá, vamos começar a programar, porque aqui a gente não adianta querer começar a falar a respeito do MyHill ou da tecnologia da Enai, a gente vai ficar horas a fio falando a respeito disso. Nosso negócio é como isto funciona. A gente é capaz de fazer isso funcionar, sim ou não? É isso que a gente vai tentar mostrar para vocês agora. Bom, vamos lá. Como vocês podem ver, já está aberta a tela do LabVIEW. A nossa versão do LabVIEW é 2013. Essa versão é LabVIEW MyHill, então, ou seja, ela vem junto, quando você adquire o MyHill, ela vem junto com o MyHill, tá? Pelo menos aqui com 2013 vinha. Tá? E ela tem todos os recursos para poder fazer a programação FPGA junto. Tá? Nem todas as versões do LabVIEW são capazes de fazer isso. Tá? Você tem que eventualmente comprar os módulos específicos, né? Tanto o FPGA quanto o módulo em tempo real. Tá? Então nós vamos começar criando um projeto em branco. Tá? Vamos salvar o projeto. Vamos chamar ele aqui, vamos criar outro aqui. LabVIEW. Uma nova pasta. Aula. Linux FPGA. E vamos chamar ele de Rapid SCADA. SCADA, para quem não sabe, é controle supervisório de aquisição de dados, né? Supervisory Control and Data Acquisition. Tá? Então esse é o Rapid SCADA. Esse é só o nome do projeto. Tá? A primeira coisa que, quando vai se desenvolver qualquer coisa em LabVIEW, a primeira coisa que a gente precisa, afinal de contas, a gente está desenvolvendo uma linguagem que é dedicada a trabalhar com um hardware específico, tá? Mas eventualmente ela também é uma linguagem de propósito geral. Né? Se nós estivéssemos fazendo um programa de propósito geral, nós iríamos construir o que se chama de VI, tá? Interface virtual. E essa interface seria construída aqui no computador. Como o nosso caso é construir algo dentro de um outro equipamento, que é o nosso equipamento que está embarcado aqui do lado,
que a gente quer embarcar o nosso sistema dentro dele, a gente clica direto em cima do projeto e vai procurar esse equipamento que a gente tem para utilizar. Então aí vai em New, Targets and Devices, né? E aí nesse nós vamos aqui clicar, né, num equipamento existente e ver se a gente consegue encontrar esse nosso equipamento, né, na lista dos equipamentos detectáveis, dos dispositivos detectáveis. Tá? Demora um pouquinho, às vezes não encontro, né? Vocês vão ter que resetar, vão ter que entrar de novo. Ó, encontramos, é o Severo Rio 01, que é a gente dá um OK. E o que ele está fazendo agora é descobrindo todos os dispositivos que tem dentro do MyRill. Então essa árvore foi construída agora, tá? A gente tem o IP dele, esse aqui é um IP local, ele está ligado via USB, mas pode ser, ele tem uma rede, ele acessa uma rede Wi-Fi, ele tem uma rede Wi-Fi própria, né? Então dá para fazer essa conexão direto dentro da rede de vocês. Tá? Aconselho usar IP estático, tá? Para que a coisa funcione, porque senão com IP dinâmico pode dar problema de programação, tem que estar trocando o IP o tempo todo. Tá? Nesse dispositivo, né, a gente tem um chassi, que é basicamente onde está sediado o Linux Realtime, né, e embaixo desse e dentro desse chassi a gente tem um target, né, que é o FPGA propriamente dito. Então nós vamos criar dois programas, duas VIs. Tá? Uma delas é dentro do chassi, nós vamos chamar essa VI de host. Tá? New, outra desculpa, dentro do chassi coisa nenhuma, dentro do Severo Rio, tá? New VI, troquem tudo que eu disse. Então é dentro do Severo Rio, ou seja, dentro do próprio MyRill, dentro, ou seja, para poder trabalhar no Linux. Tá? Então essa VI aqui que eu criei, tem esse diagrama de blocos aqui. Ela está situada, tá, dentro do nosso Linux Realtime. Nós não precisamos de interface, aqui nós precisamos de interface. Então, qual é o objetivo desse instrumento virtual, tá? Ou desse programa, vocês podem chamar também assim, não tem problema nenhum. Tá? O objetivo desse instrumento virtual, gente, é apresentar os dados para nós. Tá? Então, alguma coisa vai ser coletada lá no FPGA, essa coisa tem que ser coletada no FPGA e deve ser transmitida de volta para o... Deixa eu diminuir um pouco aqui o tamanho da tela. Deve ser transmitida de volta para o Linux. E aqui, uma vez no sistema operacional, você pode armazenar esses dados, tem espaço de memória muito maior. Né? Vocês podem visualizar esses dados, tem um desempenho de visualização muito melhor, né, que o próprio FPGA, que também tem essa capacidade, mas não é tão boa quanto a capacidade que a gente tem aqui, botar gráficos. Já. Ou, eventualmente, pode comunicar com um host de nível mais alto, ou seja, falar com o próprio computador mesmo, tá? Usando variáveis de rede, né? Usando outras tecnologias que a Enai tem para fazer essa comunicação entre diversos processos ou diversos equipamentos que vocês têm. Ótimo, a gente abriu a nossa VI e vamos salvar ela com um nome bem específico, mas pode salvar com o nome que vocês quiserem, mas eu costumo sempre salvar essas aqui, porque ficam sempre amarradas a um determinado projeto, eu costumo sempre salvar elas como host. Por quê? Porque são os hospedeiros, né, que vão hospedar o meu FPGA. Notem que quando a gente salva qualquer um ou tanto o painel frontal do LabVIEW quanto o diagrama de blocos, o que a gente acaba fazendo é salvando os dois, né? A VI é uma só, mas ela tem duas visões, uma visão do diagrama, tá? E outra visão, né, que vai ser a interface homem-máquina, ou seja, a interface com o usuário. Tá? Ótimo, agora nós temos um host. Mas não é no host que nós vamos começar a programar. Tá? Nós vamos começar a programar lá no FPGA. Tá? Então, assim, a gente já está salvo isso aqui. Vamos minimizar esse nosso amiguinho aqui. Tá?
e vamos abrir agora, vamos criar dentro do FPGA agora uma VI. Ou seja, vamos programar o FPGA usando LabVIEW. Basicamente é isso que nós vamos fazer aqui. Então tá, essa é a nossa VI do LabVIEW. Aqui a gente tem um detalhe que normalmente a interface é mínima, tá? É só uma interface de erro, então ele tem o painel frontal, mas o painel frontal a gente não vai acabar usando, porque o objetivo é outro. O objetivo é fazer um bom programa capaz de rodar da melhor maneira possível, com o melhor desempenho possível aqui o nosso sistema. Tá? Então, projeto, diagrama de blocos e painel frontal. Só para lembrar quem ainda não está muito habituado com o LabVIEW. Tá? Pois bem, a gente vai começar esse nosso trabalho, tá? Criando uma forma de comunicação. Tá? A gente precisa ter uma forma de comunicar os dados que estão dentro do FPGA com o nosso host. Tá? Para fazer essa forma de comunicação, a gente precisa criar aqui, tá, uma desculpa, aqui não, aqui no FPGA, FIFO. Tá? Então nós vamos criar uma FIFO dentro do nosso FPGA. O que é uma FIFO? É uma fila de dados, tá? Nos quais a gente vai jogando de dentro do FPGA. Nesse caso específico, a gente pode fazer o contrário, tá? Nós vamos ficar jogando dados dentro dessa fila, esperando que o Linux, né, ou seja, que o nosso host cate esses dados para utilizar. Tá? Então a gente tem que fazer isso com certo cuidado, a gente tem que controlar algum timeout, a gente tem que esvaziar esse buffer, né, entre essa fila o mais rápido possível. Tá? Então tem um bocado de coisa que se precisa fazer com isso aqui. Então, sabe, FIFO. Tá? Primeiro é o tipo dela. Tá? No nosso caso, a nossa FIFO vai transferir do FPGA para o sistema operacional em tempo real, para o Linux. Ou seja, do target para o host. Então, esse é o nosso tipo da nossa FIFO. Número requisitados de elementos. Tá? Nós vamos requisitar aqui, sei lá, 4.000 elementos, foi isso que eu coloquei, não sei, deixa eu conferir com vocês. No nosso sistema aqui, qual era a ideia que eu tinha utilizado, que eu não lembro mais. Tá? Vamos ver qual é a configuração preferencial aqui que eu uso para ela. Tá aqui. 4.000, tem que ser um número, exatamente, 4.095, tá? Tem que ser um proporcional a 32, tá? Um múltiplo de 32. Então, 4.095. Tá? E aí ele vai dar algumas informações às vezes, vocês experimentarem timeouts. Eu tô colocando esse vídeo justamente porque isso aqui para fazer funcionar não é assim muito trivial, tá? Mas depois que vocês conseguem fazer o primeiro deles, vocês conseguem acertar o funcionamento de todos os outros. Tá? Depende muito do desempenho do hardware e vocês não têm muito controle nesse desempenho. Tá? Vocês não sabem exatamente se o hardware que vocês têm é capaz ou não de fazer na velocidade, na taxa que vocês querem transferir dados da FPGA para o host. Tá? Então isso aqui tem que fazer alguns testes. Esse aqui funciona bem aqui, tá? Como esse equipamento não é exatamente o equipamento mais top de linha da National Instruments, obviamente o que vocês rodarem aqui vai funcionar em outros equipamentos mais modernos, não tão mais modernos, mas mais poderosos do que esse. Tá? O tipo de dados que a gente vai transferir, tá? Vai ser o dado coletado, tá? Que normalmente é um inteiro de 16 bits. Tá? Esse é basicamente quando o conversor analógico digital que a gente está usando
no MyReal aqui, ele vai retornar para vocês um número inteiro, né, com 16 bits, e aí vocês vão lá e convertem esse número numa tensão, se for necessário. A gente vai ver como a gente faz isso. Tá? Aqui nas interfaces, tá? A gente escolhe, mantém isso aqui. Não. Exatamente. A gente arbitra se muita gente, se vários requisitarem ele, senão a gente não arbitra nada. Tá? E no número de elementos por escrita, tá? Nós vamos deixar som. Tá? Vamos transferir ele cada escrito elemento por elemento. Tá? Em princípio, isso aqui funciona como configuração da nossa FIFO. Se vocês olharem na árvore de vocês, lá embaixo apareceu essa FIFO aqui. Tá? O nome dela é FIFO, né? Vamos chamar um nome diferente para não chamar FIFO, né? Vamos chamar de FIFO Transf. Tá? FIFO Transf, para transferência de dados, como se ela tivesse outra utilidade. Né? Então, só recapitulando, a FIFO Transf é uma fila que vai do mais importante, né, do target, lá do FPGA, para o nosso host via Direct Memory Access. Tá? Acesso direto à memória. Tá? Ótimo. Feito isso, o que a gente precisa? A gente precisa fazer alguma aquisição de dados. Se vocês observarem aqui no nosso vídeo, tá? A gente está utilizando as portas de aquisição analógicas. Tá? Numa das portas de aquisição analógica, eu estou inserindo um sinal de uma porta digital, que eu vou tentar transformar numa onda quadrada, e na outra porta de aquisição analógica, eu estou pegando 5 volts, aplicando nesse potenciômetro aqui, botando ele no ground e tirando o sinal intermediário do potenciômetro, tá? Que vai dar uma tensão, conforme eu mexo no potenciômetro, vai dar uma tensão, uma DC, né, entre 0 e 5 volts, tá? Porque eu estou usando os próprios 5 volts do MyReal. Tá? Ou seja, eu posso adquirir tanto, eu vou ter que, como resultado desse trabalho, tem que aparecer na tela pelo menos algo parecido com uma onda quadrada, tá? E tem que aparecer uma tensão contínua, né, que eu posso mexer nela aqui usando o potenciômetro. Tá? Isso é fácil de conectar, vocês só olharem, né, no datasheet do MyReal e vocês vão encontrar esse tipo de coisa, como fazer essa coisa funcionar direito. Tá? Bueno, então tá. Todo sistema de aquisição de dados, a gente sabe, né, se não sabe, está sabendo agora, precisa de um loop que fica monitorando a porta de entrada. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é criar esse loop. Tá? Nós vamos criar um loop while, que basicamente o que vai fazer para nós é ficar circulando aqui, ou seja, repetindo toda a instrução, ou todo o bloco, ou todo o diagrama que a gente colocar aqui dentro, tá? Até que isso aqui pare. Então nós vamos criar um controle aqui, o jeito é simples, é botão direito na frente, create control. Nós acabamos de criar um stop, que é um controle para parar isso aqui. Eu gosto muito porque esses ícones ficam grandes, a gente clica aqui em cima, né, e tira ele de view as icon, né? Então ele vira um íconezinho bem pequenininho, fica mais simples de trabalhar. Tá? Eu disse para vocês que a gente estava utilizando as duas portas de entrada. Tem duas maneiras de fazer isso, uma é catando manualmente lá dentro dos blocos, né, a aquisição de dados, tá? Ou seja, o FPGA I/O, construir um nodo de I/O. Não é necessário fazer assim, dá para fazer de um jeito bem mais simples, que basicamente é vocês irem na árvore e descobrir onde se encontra a porta o conversor analógico digital de vocês. Nós estamos usando esse conector externo aqui, esse é o conector C. Tá? O conector C é praticamente uma cópia do mesmo conector que tem no Enai MyDAC, tá? Que é o outro equipamento da Enai, mas é que usa a porta USB, né, direto, e é só um acessório para aquisição de dados, não tem um FPGA dentro. Então vejo que no conector C a gente tem uma entrada analógica, né, análogo input 0, análogo input 1. Tá?
análogo output 0 e análogo output 1. Tá? Ou seja, a gente tem entradas e saídas analógicas. Como nós vamos ler o dado externo do potenciômetro ou o sinal digital, tá? A gente tem que pegar uma entrada, um input, uma entrada analógica. O jeito de fazer isso mais fácil, tá? É tentar fazer assim. Notem que ele colocou um sobre o outro, tá? Tem duas maneiras de fazer isso, tá? Dá para fazer assim também, que fica mais bonitinho. Então a gente tira esse aqui, deleta e deixa só os nossos conectores. Análogo input 0 e análogo input 1. Tá? Então, o que a gente fez? Marcou, arrastou. Eu apaguei só para... Tá? Agora fica o... Dá para trocar os nomes, tá? Bobagem. Então, tudo bem. Vamos pegar esses dois elementos e juntar eles, tá? Concatenar eles num pequeno array, e isso vai ser jogado para dentro da nossa porta. Vocês poderiam botar todas as portas dos conversores dele aqui, se quisessem, né? Tem no conector C, tem 4 em cada lado, pode ir montando como vocês bem entenderem. Então, para juntar isso num elemento, tá? A gente usa uma coisa chamada build array, tá? Que é um bloquinho pequeno. Tá? Não confundam, né? Vamos voltar lá no bloco de array, tá? Não confundam array com matriz, tá? No LabVIEW, array não é matriz. Array é array, matriz é matriz. Array é só um arranjo de dados, não tem as operações matriciais, não... Né? E matrizes, o LabVIEW tem matrizes, tá? Vocês podem procurar matrizes, vocês vão encontrar, mas não é um array, tem que converter o array para matriz e vice-versa, se a gente quiser utilizar. Tá? Nós vamos usar o build array, que é essa aqui, tá? E vamos usar depois o inverso dela, tá? Que é o decimate array. Tá? Mas a gente vai lá devagarinho. Bueno, vejam bem, esse é um conector, a saída dele está aqui do lado, e nós vamos colocar ela aqui. Conectamos um elemento, conectamos o outro elemento. Pronto, agora nós temos um sinal agrupado para mandar ele para FIFO. Tá? Aí assim, quantos deles a gente vai mandar? Tá? Nós vamos ficar mandando, tá? Esse sinal dentro de um for. Ok. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que... Agora o nosso arrayzinho aqui tem dois elementos, tá? Elemento 1 e elemento 2. Ele não é mais aqui, se vocês puxarem um fio aqui, vocês vão descobrir que ele tem uma cor diferente desse aqui, não é um elemento só. E o que a gente precisa fazer? Precisa fazer com que esses elementos sejam enviados para FIFO um a um. Então, primeiro vai um elemento, depois vai o outro. Ah, mas são só dois elementos no array. Podiam ser muitos mais. Então, um jeito muito fácil de fazer com que um array seja jogado elemento por elemento dentro de algum outro lugar ou enviado para algum outro lugar é usar o loop for. O que o loop for faz nesse caso? A estrutura for. Tá? O que ele vai fazer por vocês é o seguinte. Vocês notem que o loop for é como o for de qualquer linguagem, tá? Com a diferença que nesse caso a gente não vai dizer quantos elementos a gente tem que iterar. Por quê? Porque o nosso próprio array vai fornecer para nós esses elementos. Tá? E aí o que nós temos que fazer? Nós temos que escrever esses elementos dentro da nossa FIFO. Ora, a FIFO VET está aqui embaixo. Assim, a FIFO Trânsito, desculpe, chamei de FIFO VET, foi em outro programa. A FIFO Trânsito está aqui embaixo. Então a gente pega a FIFO Trânsito e arrasta ela aqui para dentro. Notem que ela foi definida target para o host. Tá? E quando ela é definida, se ela fosse definida host para o target, ela ia aparecer aqui como leitura. Vocês estariam lendo ela do host. Agora não, agora vocês estão escrevendo, ou seja, vocês estão escrevendo para o host. Tá?
Então, por isso que aparece ela como write e o elemento aparece como um elemento de entrada e não como um elemento de saída. É a escrita mesmo, ele está escrevendo na FIFO. Quando vocês pegarem aqui, ó, e arrastarem isso aqui até o elemento, acontece uma coisa interessante. Observem a espessura do fio, tá? Do conector aqui, que conecta o nosso arrayzinho. Nós montamos um array com só 2 elementos, tá? E esse array com 2 elementos agora entra aqui, mas quando ele entra para um for, tá? O nosso túnel está auto-indexado, tá vendo? Auto-indexed túnel. Ou seja, o for sabe que este array tem 2 elementos. E aí ele transforma de volta em elemento por elemento. Veja que o fio voltou a ficar fino, tá? E joga esse elemento para dentro da FIFO. Tá? A gente tem que definir um timeout para essa FIFO, né? Ou seja, um certo tempo de trabalho. Tá? A gente clica assim. Vamos botar uma constante mesmo, não precisamos alterar isso. E nós vamos usar um timeout em milissegundos de 5 milissegundos. Tá? Bueno, agora acontece o seguinte. E se o timeout estourar? Notem que tem uma mensagem aqui, timeout, ou seja, quando acontece esse timeout, esse booleano, quando aparece verde é booleano, tá? Esse booleano, esse valor booleano fica verdadeiro. Então, quando acontece timeout, nós não podemos tentar continuar, tá, fazendo a aquisição. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar primeiro um case, tá? Ou seja, o case que é? Um bloco que diz execute o que está dentro desse bloco nessa situação. Tá? Vamos criar um case ao redor aqui da nossa FIFO. Structure, case structure. Agora, esse nosso case, vejam o que a gente vai fazer. Se ocorrer o timeout, eu tenho que parar de fazer a escrita na FIFO. Eu não tenho timeout, né? Tem uma coisa trancada. Tá? Eu não consigo mais escrever, porque eu vou insistir na escrita. Então eu não posso, eu tenho que parar de escrever na FIFO. Tá? Ainda que eu esteja coletando dados. De alguma maneira eu posso até avisar isso lá para o sistema, lá em cima, mas não é o caso nesse momento. Como é que a gente faz isso? A gente simplesmente... Tá? Primeiro, se for verdadeiro. Tá? Se for verdadeiro... Não, se for verdadeiro o timeout, eu não posso ficar escrevendo na FIFO. Então, essa aqui a condição está trocada. Essa aqui é a condição falsa. Tá? Então, olha só, na condição, vou ver se ele vai trocar aqui assim. Tá? Verdadeiro. Tá? Então, nós vamos ter que trocar isso aqui. Tá? Dá para trocar aqui assim. Direto. Não dá para trocar. Ele troca o nome e aí você está ralado. Tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos copiar essa FIFO daqui. Ctrl C. E botar ela na condição que ela tem que funcionar. Que é quando não tem timeout estourado. Tá? Quando não passou o timeout. E na condição verdadeira a gente não vai fazer isso. Então, olha só. Vamos botar conectar o nosso elemento aqui assim. Primeiro deixa eu tirar o conector do case, tá? E vamos conectar o elemento aqui dentro. Tá? E definir o valor do timeout dela em 5. E vamos voltar para a condição verdadeira. True. Aqui nós não vamos fazer nada. Então vamos deletar isso aqui. Por quê? Porque a gente não faz nada aqui porque o timeout está ligado. Como é que nós vamos informar que o timeout está ligado cada vez que a gente passar para outro loop? Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai sair de dentro desse for, sair de dentro desse case, tá? E ir para o loop, dizer para o loop, ó, timeout está ligado. Então a gente bota, ó, primeiro é o timeout e a situação do timeout anterior. Então, porque eu posso testar o timeout, ou seja, ele passou ele estourou, ou
eu já posso estar em timeout e eu preciso manter isso. Tá? Então o que a gente faz? A gente bota uma cláusula booleana, um OR. Nota que ele já conectou para nós o OR aqui. Vou arrumar isso aqui para ficar bonitinho. Este OR aqui, a saída dele, eu vou atravessar e conectar ele no loop. Vou tirar isso aí. Isso aqui é o túnel, é a saída de dentro do a saída de dentro do nosso loop, tá? A pergunta que a gente tem que fazer é como é que eu mando um sinal de túnel não para fora, mas para o estado anterior, para o próximo estado do loop, para a próxima rodada do loop, tá? A gente clica com o botão direito em cima e troca e clica em Replace com registrador de deslocamento. É bem o registrador de deslocamento que vocês conhecem, tá? Pessoal da engenharia. Tá? Então, olhem só, apareceu isso aqui, com a setinha apontando para cima, significa que vocês vão andar pelo loop e voltar para cá com o registrador de deslocamento. Tá? E aí nós vamos ligar onde isso aqui? Isso aqui é o timeout. Nós vamos ligar ele no case. E o timeout, e dentro do case nós vamos ligar na porta OR. Lendo isso diz o seguinte: estourou o timeout ou o timeout já está estourado no loop anterior, continue, né? Vá para a verdadeira. Tá? E quando você for para verdadeiro, olha só, não faça nada. Vejam que quando não estava conectado, isso aqui estava em branco, tá? Vamos fazer aqui Ctrl Z. Ó, significa que eu conectei na condição falsa, mas não tinha conectado na condição verdadeira. Agora eu conectei. O dado não precisa, tá? O dado não vai sair porque esse dado não sai, a menos que ele saísse para fora do loop. Ou seja, se ele voltasse para o próximo estado do loop, fosse aproveitado no próximo estado do loop, vocês teriam que conectar. Nesse caso não, ele só vai... Ele cai aqui dentro do nosso case false. Tá? Ele cai aqui dentro do nosso case false e vai para a FIFA. Ou seja, sai do nosso sistema. Tá? Essa é a ideia básica que a gente está fazendo aqui. Bueno. Em princípio, aqui não tem mais nada para fazer. Tá? Agora eu preciso gerar uma onda quadrada. Eu vou rodar mais ou menos rápido esse código para gerar onda quadrada, porque ele pode ser feito de várias maneiras, tá? Eu fiz de uma, tá? Que eu achei interessante, eu estou só estragando aqui o trabalho. Ele pode ser feito de várias maneiras, tá? Mas eu vou mostrar uma aqui para vocês que de repente pode ser útil. Tá? Primeiro, eu quero uma onda quadrada de precisão. Eu quero que ela seja uma onda quadrada mesmo. Eu tenho um relógio de precisão aqui? Tenho. Eu tenho um relógio on-board aqui, vocês podem ver, de 40 MHz. Eu tenho como fazer um loop preciso, que trabalha exatamente nisso? Tem. E esse loop, né, é uma estrutura chamada estrutura temporizada timed loop. Então eu vou fazer um loop temporizado aqui. Notem uma coisa importante, né? Vejam, esses dois loops vão trabalhar em paralelo, tá? O de cima e o de baixo vão trabalhar totalmente separados. Eles não se conhecem, tá? São duas... vocês podem até usar variáveis para comunicar entre eles, né? Mas não é a melhor prática. Mas eles estão trabalhando em paralelo. Aí o que a gente vai fazer aqui? Né? Vai dar isso. Você quer só saber se o clock deu certo. Nós vamos clicar aqui no nosso amigo, no botão direito aqui em cima, tá? Bem no cantinho de cima aqui. Ó. Configure o nodo de entrada. E aí nós vamos selecionar o nosso clock. 40 MHz ou 25 nanosegundos cada ciclo que vai passar aqui. Vamos colocar um stop aqui, tem que colocar também. Criar um controle aqui para parar. Vamos passar esse nosso stop para tirar a visualização de ícone. Tá? Notem que nós temos dois botões de parada agora. Tá? E aí, gente, a gente vai tentar escrever na porta de I/O alguma coisa. Tá?
Como é que nós vamos escrever essa coisa na porta de I/O? Nós vamos escrever assim. Nós vamos botar uma coisa muito importante aqui. Eu vou começar pelo lado contrário para ficar mais claro para vocês. Tá? Nós vamos colocar um comparador bastante útil no LabVIEW chamado Select. Esse comparador faz o seguinte. Aqui vocês têm uma interrogação bem no meio dele. Dependendo do valor booleano, se o valor booleano for verdadeiro, ele vai selecionar o caminho superior. O que entrar por aqui, sai por aqui. Se o valor booleano for falso, ele vai selecionar o caminho inferior. O que entrar por aqui, sai por aqui. Então vocês têm dois caminhos. Eu quero fazer um liga-desliga, uma chave que liga, hora desliga. Hora liga, hora desliga. Tá? Uma onda quadrada. O que significa que em um dos caminhos, essa chave tem que ser negada. Então, eu vou botar aqui, eu vou pegar um booleano, not, ou seja, tem que ser negado o quê? O estado anterior. Então, eu vou negar o estado anterior. Como é que eu faço isso? Eu conecto a saída. Mas é bom que a gente já sabia que a saída fosse booleana. Então, o jeito de colocar é conectar aqui. Pronto, agora se eu conectei um booleano aqui, ele sai um booleano aqui. Tá? Senão dá para acertar depois, mas... cara, com o tempo vai pegando a malandragem de fazer a coisa certa. Tá? Então, agora, uma está negada e a outra vai passar direto. Então, vai buscar da onde o dado? Vai buscar do ciclo anterior. Como é que eu faço isso? De novo, eu vou usar um registrador de deslocamento. Clico aqui, troque com Shift Register. E aqui sim, aqui eu vou conectar isso aqui, que é o estado anterior, e negar ele, ou vou passar direto, não vou negar. O que significa isso? Significa o seguinte, eu vou ficar passando direto até que em algum momento, tá, algum comando vai entrar aqui no meio e vai dizer, troca essa coisa, chaveia. Chaveia significa nega. Aí nega, aquele comando de chaveamento saiu e ele fica passando direto novamente. Que momento é esse? Esse momento tem que ser contado. Então, nós vamos fazer agora um bendito contador. Mas é um contador que vai contar, por exemplo, de 1 até o número de vezes que nós queremos dividir esse clock. Porque se eu ficar contando ciclos, tá? Por exemplo, se eu tenho um clock de 40 MHz e conto 40 milhões de vezes, eu vou virar um relógio de 1 Hz. Tá? Se eu tenho um clock de 40 MHz, né, e conto 40 mil vezes, eu vou virar um relógio de 1 kHz. E é isso que nós vamos fazer. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro a gente vai lá e faz um contador. O contador só precisa de um incrementador, um incremento, e de uma cláusula select para parar ele um dia. Ou seja, eu tenho que parar o meu contador alguma hora se acontecer alguma coisa. Então, essa coisa que vai acontecer é meu contador atingiu um determinado número de contagens. E aí ele vai parar, na verdade, ele vai resetar, ele vai voltar a uma situação anterior. Então, a gente vai lá, pega o nosso, nos comparadores, a gente pega o nosso select. E o nosso select aqui vai ser conectado no contador. Esse contador tem que ser inicializado. Nós vamos começar ele com 0. Então, a gente pega aqui, cria uma constante numérica. Essa constante numérica entra aqui dentro e joga aqui. Agora eu vou começar a definir. Notem que quando a gente alimenta um bloco LabVIEW, ele acaba definindo tudo para o tipo daquilo que a gente alimentou. Tá? Nós vamos contar com 32 bits e vamos começar de 0, ou seja, vamos usar um inteiro sem sinal. Tá? Então aqui a gente tem que trocar o formato desse dado. Aqui mesmo. Tipo de dados isso aqui. Ele está como 16, nós vamos passar para sem sinal, unsigned, né? 32 bits. Eu vejo que não aparece nada aqui, tá? Mas agora de agora em diante ele é tudo que correr por aqui vai ser um sem sinal de 32 bits. Nós vamos jogar a saída do nosso contador para onde?
para o próximo laço do loop. Então, para isso, de novo, tem que transformar isso aqui num registrador de deslocamento. Notem que quando a gente faz isso aqui, está conectado à entrada, ele não sabe onde colocar. Então, nós vamos colocar aqui em cima. Pronto. Agora, nós substituímos a entrada aqui e inicializamos o nosso registrador de deslocamento com o 0. Tá? Então, se for false, ele vai continuar contando. Como é que nós vamos gerar esse sinal false? Nós vamos comparar o valor que ele tem contado com o nosso divisor. Tá? Então a gente vai pegar um comparador e a gente vai perguntar simplesmente se ele é maior. Então a gente pergunta o seguinte: se o valor que ele contou é maior que um divisor, então nós vamos criar aqui um controle que vai definir o valor desse divisor. Deixa eu botar isso aqui para tirar o ícone. E nós vamos chamar esse controle aqui de divisor. Então, se o valor do divisor for maior do que o valor que ele está contando, passou por aqui, isso aqui vira verdadeiro, ele para de contar. E para de contar, tá difícil. E para de contar, mais. Ele transfere, para de contar, por quê? Porque ele vai transferir para a saída uma constante 1. Então, ele contou 1, entrou 0 e entrou dentro do primeiro loop, começou a contar, contou 1. 1, foi aqui, voltou, comparou o valor de 1 com o valor do divisor. Se for ligar 2 ou 3, né, não é maior, continua contando. Comparou, não é maior, continua contando. Comparou, é maior, o contador volta para 1. Tá? Bueno. Esse mesmo sinal do nosso divisor, tá? Quando ele virar verdadeiro, tá? Quando ele virar verdadeiro, quando ele voltar, porque note, quando ele voltar 1, aí vai voltar a ser falso isso aqui. Então nós temos um pulso aqui, né? Vai e volta. Se é um sistema assíncrono, vocês podem fazer isso com tranquilidade. Se fosse um sistema assíncrono, não dá para fazer tão fácil. Então a gente vai botar aqui, quando aparecer o carretelzinho aqui, a gente vem e coloca isso como o quê? Como o controle do AutoSelect. Porque toda vez que ele contar, ou seja, que ele estourar o contador, que chegar no valor que nós chamamos de divisor, mas na verdade é só o estouro do contador, ele estourar o contador, isso aqui vira verdade, vai lá, passa o contador de volta para 1 e vem aqui e transfere e nega o sinal para nós. Porque vai pegar o caminho de cima, e o caminho de cima pega o sinal negado. Nega o sinal, o nosso loop era falso, virou verdadeiro. Quando ele negar de novo, volta a ser falso, volta a verdadeiro. E pronto, agora nós temos um divisor, né? São divisores inteiros, a gente pode dividir agora a nossa frequência por valores inteiros. Tá? E vai ter uma frequência diferente. O que nós temos que fazer mais? A gente gostaria muito, né? E tem que lembrar porque isso está conectado aqui, a saída digital do conector C de número 0 está sendo conectada na entrada analógica de número 1. Então, isso fisicamente. Tá? Agora nós vamos fazer pegar esse dado digital e jogar ele aqui para nós. Então, o que a gente pega? Vai aqui no conector C, tá? E pega o conector digital I/O 0. Mas ele está funcionando como escrita. E nós queremos... melhor, ele está funcionando como leitor de dados externos. Lê o lado digital externo e joga. Nós queremos fazer o contrário, nós queremos escrever nele. Então, a gente tem que simplesmente... trocar change to write, trocar ele para escrita. Agora a gente pode escrever nele. Olha ali está o nosso conector. E quem nós vamos escrever nele? Nós vamos escrever nele exatamente a nossa onda quadrada. Pronto. Agora o que a gente tem? Tem um
potenciômetro ligado no canal 0, que vai medir a tensão, e tem uma onda quadrada cuja frequência é definida pelo valor desse divisor. Se esse divisor for 1, a frequência vai ser 20 MHz. Por quê? Porque ela tem que negar. Então ela nega, mesmo assim ela vai negar e vai dar uma onda de 20 MHz. Tá? É a maior frequência que a gente tem aqui. Não é que a gente tem, é que a gente vai conseguir gerar. Tá? Se o divisor for um número elevado, né, essa frequência fica bem baixinha. Baixinha, 1 kHz, alguma coisa a gente consegue chegar fácil aqui. Senão tem que trocar esse unsigned de 32, porque senão porque o número está pequeno. Bom, gente, assim, ó, a princípio tá tudo pronto no FPGA. Qual é a próxima fase? Nós ainda não demos, né? A gente fez todo o programa e a gente não deu o nome para nossa VI de FPGA. Então a nossa VI de FPGA vai chamar VFPGA aquisita. Tá? Aqui. Nesse momento a gente pode botar a compilar. Tá? Como eu estou gravando isso aqui num vídeo, isso vai me gastar um pouco de processamento, eu vou demorar muito para compilar. Nós vamos passar a desenvolver agora a próxima etapa, tá? Que é o software na host, ou seja, aquele software que vai ler para nós o nosso sistema. Tá? Então a gente vai estar salvo já o FPGA aqui, vamos minimizar isso aqui. Notem aquilo que eu disse para vocês, né? A interface é muito simples, então não tem aquilo que roda no FPGA, em princípio não precisaria nem interface, né? E agora vamos voltar ao nosso host, que não tem nada até o momento. Opa, tá aqui o host, tá? Host.vi. Quando vocês clicam aqui, não aparece o diagrama de blocos, tem que botar o window show bloco, diagrama de blocos, tá? Então agora o nosso trabalho, gente, é tentar fazer uma forma de ler o nosso FPGA. Primeira coisa, a gente precisa dizer para o LabVIEW onde está o nosso equipamento, tá? Onde está o nosso FPGA? Qual é o FPGA que nós vamos trabalhar? Vocês podem, numa mesma VI, vocês podem colocar vários dispositivos. Nós vamos colocar só esse, mas pode colocar vários. Então, a primeira coisa que a gente precisa encontrar é uma conexão para ele. E isso é feito assim. Tá? Então, aqui vocês vão encontrar a interface FPGA Interface. Tá? Ou seja, a interface com o FPGA. Tá? E a primeira coisa que a gente faz é abrir ele. Open, ou seja, abrir uma referência para o FPGA. Se conecta aqui. Ó, não tem target, não tem dispositivo, nós vamos ter que encontrar ele. Como é que a gente encontra ele? Tá? A gente clica 2 vezes aqui. O dispositivo de vocês pode ser uma especificação construída, pode ser outra VI ou pode ser um Bitfile. Bitfile não precisa nem ser programado em LabVIEW, tá? Pode ser um Bitfile qualquer que vocês tenham desenvolvido em outra ferramenta para programar FPGA. Tá? Bueno, o nosso caso é que nós temos uma VI. Tá? E essa VI qual é? Exatamente aquela que a gente acabou de escrever, o FPGA Keys. Tá? Essa VI não está compilada, mas não precisa. Tá? Basta que ela esteja escrita e vocês já conseguem conectar. Ok. Isso aqui deixa marcado, né? Pronto. Agora a gente tem uma VI. Mas a gente não quer dizer que a gente tenha um dispositivo. Tá? Para conseguir o dispositivo, a gente tem que dizer a referência dele, o nome do recurso. Tá? Então a gente clica em cima do nome do recurso, Create Constant. Quando vocês clicarem aqui, vocês vão encontrar o dispositivo de vocês. Se vocês não encontrarem aqui, clique em Browse. Tá? E ele vai procurar os dispositivos remotos lá. Ó, Severo Rio 01. Está aqui o meu Rio. Tá? Pronto. Agora tá encontrado o nosso dispositivo. Como nós estamos fazendo uma interface específica, ou seja, uma personalidade específica, uma personalidade própria para o nosso sistema,
Tá? A gente não vai usar uma personalidade pronta, então a gente vai ter que dizer isso para o MyHill. Tá? E aqui a gente vem nas utilities, MyHill, utilities, e vamos setar um bitfile customizado. Tá? O nosso bitfile. Isso aqui não faz nada até que seja, que, ó, olha só, que a referência de saída do FPGA seja conectada numa referência de entrada. Então nós vamos transferir a referência de um para outro. Já vamos aproveitar, já vamos transferir o sinal de erro. Tá? Feito isso, a gente precisa agora, tá, configurar, já configuramos o nosso FPGA, em princípio ele já está pronto, já está partindo, já está, né, pronto para trabalhar. O que nós precisamos agora fazer é configurar a nossa FIFO. A configuração da FIFO é feita da seguinte maneira. Tá? Vocês vão na interface com... Lembra, a FIFO está na FPGA, né? A FIFO não está no host. Tá? Ela está lá dentro do FPGA. Vocês vão na interface com o FPGA e vocês vão invocar um método nessa interface. Como é que a gente sabe qual método vai invocar? Bom, a gente precisa dizer quem é o nosso target. Tá? Ou seja, tem que passar a referência para o FPGA. Já pego, já boto o erro no invoke. O erro é só para ir acompanhando e passar por todos os blocos e verificar se alguma coisa aconteceu no meio desse caminho. Quando eu clicar aqui em cima, olha só, aparece todos os métodos que eu posso invocar no meu FPGA, inclusive os métodos da FIFO. Então a primeira coisa que a gente faz na FIFO é configurar ela. Então esse é o primeiro método que a gente vai invocar aqui, FIFO configure. E o que a gente vai configurar basicamente é um número, tá, para o tamanho do buffer que a gente precisa o buffer que a gente precisa no host, não no FPGA. Tá? Esse aqui é o buffer do host. Então este pode ser feito bem grande. O do FPGA lá não, mas o do host pode ser bem grande. Então, porque não ocupa nada, ocupa só do Linux. Tá? Então a gente vai criar aqui uma constante. Essa constante a gente vai botar aqui de 24.000 dados. Isso é só um espaço de memória para guardar os dados, não tem mais nada que isso. Se faltar, se der problema de timeout, começar a dar problema de timeout, uma das maneiras é aumentar esse espaço aí. Tá? E aí ele vai requisitar isso e vai fornecer para vocês qual é o valor do espaço atual. A gente cria aqui para ver o que ele está botando, tá? Cria um indicador para indicar qual é o valor desse espaço. Eu vou passar para aí também para ficar pequenininho. O valor atual disso aí. Tá? Ótimo, a gente vai botar isso aqui um pouquinho para cá, para passar com os fios, como diz o outro. E agora a gente tem que partir essa nossa FIFO. Essa fila tem que ser criada. Tá? Como é que a gente parte? Da mesma maneira, invoca o método de partida dela. Invoke método. Conecta a referência, senão ele não vai saber o método de quem ele vai invocar, de qual FPGA ele vai invocar. Conecta o sinal de erro. E clica qual é o método que a gente quer invocar. Então o método que nós queremos fazer é invocar e partir a nossa FIFO. FIFO start. Tá? Pois muito bem. Feito isso, nós temos que entrar finalmente, agora nós só estamos inicializando o nosso sistema. Nosso sistema está inicializado, agora nós vamos começar a fazer a leitura da nossa FIFO. Tá? Para ler a FIFO, obviamente, a gente vai ter que ler sucessivamente para ir esvaziando ela, lendo ela o tempo todo. Tá? Então a gente vai fazer um loop aqui que vai ser chamado de loop principal do nosso sistema. Tá? Então a gente vê um loop while. Notem que agora a gente está falando de um while dentro do sistema operacional Linux, tá? Ou seja, um sistema operacional, não um while dentro do FPGA. Então esse é o nosso loop while. Tá? Nós vamos botar um stop para ele aqui. Criar um controlezinho. Pronto, vamos passar o controlezinho para ícone. Vamos tirar de ícone, na verdade, né, para ele ficar pequenininho. E deu. O que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro a gente precisa esperar a FIFO encher. Não adianta você tentar esvaziar uma FIFO que não tenha dados. Tá?
Você vai ficar jogando zero para fora, não faz sentido. A gente tem que esperar que os dados existam lá dentro. Como é que a gente espera a FIFA encher? A gente faz uma leitura nela, mas com 0 elementos. E ela vai ficar enchendo. Ou seja, por que é fazer uma leitura com 0 elementos? É dizer que está lendo, mas não lê nada. O que isso faz? Aqueles dados que vocês estão empurrando lá dentro do FPGA ficam armazenados na FIFA. A gente só vai fazer alguma coisa quando esses dados chegarem em um determinado número. Quando chegar em um determinado número, a gente transfere esses dados para cima. Tá? Então, para fazer isso, tá? A leitura da FIFO, a gente pega a FPGA Interface de novo, tá? E simplesmente invoca o método, mais um método da FIFO. De quem? Bom, tem que de novo conectar aqui a nossa referência. E já conectamos também o nosso sinal de erro. O método que eu vou é a leitura. Read. Então, fifotrance.read. Número de elementos que eu vou ler, 0. Tá? Por quê? Porque o que eu quero agora é só deixar ele encher. Vamos criar uma constante, 0. Timeout, 0. A gente não vai esperar. Tá? Criar uma constante, 0. Veja que quando a gente cria uma constante para o timeout, ele cria 5.000 milissegundos. Então, tem que botar ele. Senão, mas eu vou deixar sem nada, vai ficar 0. Não vai, tá? Vai ficar 5.000. Tá? Pois muito bem. Esses dados aqui eu quero? Não, por enquanto. Eles estão lá dentro da FIFA, não vai sair dado nenhum. Eu estou dizendo para ler 0 elementos, então não sai nada. Mas o que eu preciso saber é quantos elementos estão enchendo a FIFA. Ou seja, quantos elementos não foram lidos. É isso que esses elementos remanescentes aqui dizem para nós. Então o que eu vou fazer é o seguinte: se os elementos remanescentes forem maior do que 2.000 elementos, tá, eu vou acionar o esvaziamento da FIFA. Tá? Então vamos lá. O que eu pego? Eu boto uma condicional. Comparo por maior ou igual. Então, se os elementos remanescentes forem maiores ou iguais a 2.000 elementos, o que a gente faz? A gente entra num case, num case exatamente, tá? Que vai fazer a leitura da FIFO se isso acontecer. Se isso não acontecer, ele continua e retorna ao estado anterior. Tá? Então, a gente vai botar uma estrutura case, aqui assim. E esse case é comandado justamente por essa comparação. Então, se essa comparação for verdade, eu entro no case. Eu entro no case e vou fazer o esvaziamento da FIFO. Então, dentro do case, eu de novo invoco o método da FIFO. Eu esqueci de alguma coisa. Esqueci, na verdade, de calcular, definir o valor do divisor. Tá? Então, eu posso definir o valor do divisor fixo no início do programa, tá? Ou posso definir o valor do divisor toda vez em runtime. Tá? Eu posso fazer. Eu vou botar em runtime, eu vou botar enquanto eu estou dentro do loop o valor do divisor. Não é muito difícil de fazer isso, né? A gente simplesmente faz uma outra coisa, que é agora tentar escrever num controle lá, ou ler ou escrever, no nosso caso nós vamos escrever num controle que a gente tem dentro do FPGA. Então esse aqui, ó, read, write, control. A gente pode escrever ou ler os controles do FPGA. De qual FPGA? É isso que eu digo, que eu esqueci, que eu vou ter que fazer isso aqui. Daqui eu posso pegar ele na saída. Tanto faz, tanto faz. Tá? Então vamos pegar ele aqui assim. É mais fácil entrar por baixo, mas... Não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o contrário. Vamos tirar isso aqui daqui. Vai ficar mais limpo o programa. Tá?
E vamos alimentar a FIFO depois de definir o valor do divisor. Não faz o menor problema. Só para uma questão de clareza. Então, olha só. Eu pego a referência, boto no nosso amiguinho aqui. Pego o erro, coloco o erro. Quem eu vou selecionar aqui? Olha só, divisor. Selecionei divisor, eu vou criar um controle aqui, create, para controlar o valor desse divisor. Aqui embaixo. Tá? Vou transformar ele num... Tirar o íconezinho. Pronto. Vocês podem notar que apareceu aqui um controle para nós, para a gente poder definir o valor desse divisor. Eu vou deixar ele pré-definido, tá? Em 40.000. Tá? Ou seja, vão estar 1 kHz lá dentro. Quando vocês quiserem deixar um valor pré-definido na interface de vocês, vocês botam aqui Data Operations, né? Faça o valor corrente, o valor default. Tá? Então esse aqui vira o valor default, nosso divisor. Deixa eu ver se eu vou apagar aqui assim. E agora eu volto a alimentar lá a FIFO. Lembra que eu cortei a alimentação dela, eu vou alimentar ela de novo, né? Fazer por aqui assim. E pronto. Nossa FIFO agora está alimentada. E agora o que a gente precisa é, de novo, voltando à sequência, o que a gente fez aqui? A gente fez aqui uma leitura sem elementos para que eles ficassem acumulando na FIFO até chegar a 2000. Chegou a 2000, nós entramos nesse case. E nesse case agora o que a gente vai fazer é, de novo, chamar um invoke method. E vamos invocar o método da FIFO para que ele faça o esvaziamento dela. Tá? FIFO trance read. Vamos ler a FIFO de novo. Agora, em vez de ler 0 elementos, nós vamos ler quantos? 2.000 elementos. Então eu já posso buscar direto aqui assim, ó, os 2.000 elementos que estão nesse fiozinho aqui. Tá? Pronto. Agora eu estou lendo 2.000 elementos na nossa FIFO. Vamos colocar um timeout, como sempre, porque senão vai ser 5.000. Vou botar uma constante, pode ser um timeout bem baixinho, porque isso aqui ele faz muito rápido. Vou botar um timeout só de 10 milissegundos. Tá? E agora, gente, o valor do dado aqui tem importância, porque é exatamente o dado que a gente quer fazer a leitura. Qual é o dado que a gente tinha? A gente tinha um vetorzinho, tá? Com 2 elementos só de cada vez que a gente fazia uma leitura nessa FIFO. Tá? Então, esse vetor, esse dado aqui, notem que vocês vão ver que ele vai sair com um vetor. A gente tem que separar eles. A gente fez um build no vetor, montou o vetor, agora nós temos que decimar o vetor. Tá? A decimação de vetor, a gente vai com vetor, desculpa, estou falando vetor, mas não é vetor, é array. Tá? A decimação de array, tá? A gente faz aqui, ó, decimate um de array. Então, o que acontece com isso aqui? A gente pega o nosso array aqui, o que são o array de dados, tá? E agora a gente tem o canal 1 e o canal 2. Estão decimados aqui nos dois canais. O que nós vamos fazer com esses canais? Primeiro, eles são números inteiros, nós temos que passar ele para double. Tá? Então a gente usa uma conversão numérica aqui e passa esse nosso número para precisão de ponto duplo, de ponto flutuante. Eu vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, funciona também. E vamos colocar esse double aqui. Tá? E agora eu tenho que converter isso para valores de tensão. Como é que eu converto para valores de tensão? Tem uma expressão numérica, vocês acham isso no datasheet do MyHill. Tá? E nós vamos colocar uma expressãozinha numérica aqui para fazer essa conversão. Então, ó, aqui, ele puxou o fio lá. Tá? Às vezes ele acontece de fazer a conexão para você, ele aqui é muito inteligente, ele acha que vai acertar antes da gente. Tá? Então a gente vai fazer uma conversão. Opa! Expressão numérica. Tá? E aí isso aqui a gente conecta na saída double aqui.
É muito fácil de escrever a expressão numérica, né? A gente simplesmente, a entrada aqui é x, tá? A entrada da expressão numérica é x. Então vocês escrevem lá assim, x vezes 20 sobre 4.096, tá? Isso é para esse canal específico do conector C do conversor analógico digital dele. Eu vou copiar, que é a mesma expressão também para outro canal. Copiei ele. Agora nós temos dois canais. Tá? E são dois vetores. E nós vamos colocar no sistema mais simples que a gente tem, que é o Waveform Chart. Tá? O Waveform Chart é esse tipo de gráfico aqui. Vou botar ele no lugar que ele fique visível. Fazer uma interface mais ou menos aqui. Então esse aqui vai ser o chart nós vamos chamar de canal 1, canal 01, e vamos copiar ele aqui, acho que a gente consegue copiar. E vamos copiar ele aqui, esse aqui vai ser o nosso canal 2. Porque ele foi bonzinho, já botou, só que ele esqueceu de botar o 0 aqui. O negócio de botar o 0. Esse vai ser o nosso canal 2. Note que o canal 2 está aqui. E simplesmente o que vocês têm que fazer é conectar a entrada desses dois na saída dos nossos vetores lá. Esse vetor aqui. Estou. Pronto. Está conectado os dois. Eu também gostaria de contar quantas vezes esse nosso... Ah, faltou uma coisinha aqui, tá? Calma, não entramos em cânico. Faltou um monte de coisa ainda, mas não é muita coisa. Estamos quase no fim. Tá? Pois bem, eu gostaria de contar também quantas transferências de dados esse nosso sistema está fazendo. Tá? Como é que nós vamos fazer isso? Toda vez que ele entra aqui dentro desse case aqui, ele transfere dados para nós, certo? Ou seja, ele vai lá e esvazia a FIFO. Então, cada vez que ele entrar aqui e esvaziar a FIFO, eu quero saber que ele fez isso. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente simplesmente bota um incremento aqui, de mais um, conecta, bota uma constante aqui, constante numérica, 0, cria um túnel, transforma o túnel em registrador de deslocamento, traz esse valor do nosso túnel, do registrador de deslocamento para cá, e conecta isso aqui. Então, cada vez que entrar dentro da condição true, aqui verdadeira, ele vai contar mais um. E aí nós vamos chamar isso aqui, simplesmente vamos criar um indicador, no fiozinho, para indicar isso para nós. Create indicator. Vamos passar isso aqui para ícone. Vamos tirar de ícone, na verdade. Ver se está conectado. Tá conectado. Tá ali o fiozinho chato. Então isso aqui vai chamar número de transferências. Tá? Óbvio que apareceu aqui em cima o nosso
número de transferências. Né? Ok. Então agora nós temos dois indicadores, estão conectados, nós temos o número de transferências, nós temos um divisor que vai fazer o nosso clock do FPGA trabalhar. Tá? Nós precisamos, temos um stop aqui para terminar o nosso processamento. E ficamos lendo essa FIFO o tempo todo em altíssima velocidade. Tá? Ou seja, a gente está tentando usar o máximo desempenho da máquina aqui. Para ficar bonito isso aqui, a gente clica no nosso loop externo aqui, ó, e a gente marca que o subdiagrama fica definido. Então isso aqui fica loop principal do host. Tá? Bueno, feito isso tudo, a gente ainda precisa, vamos rolar um pouquinho para cá, tá? A gente ainda precisa terminar o serviço, ou seja, parar o nosso FPGA. Isso é bastante importante, tá? Porque ele começa a dar um comportamento muito estranho. Ele está rodando lá e vocês não param ele daqui de cima. Para parar o FPGA, nós vamos escrever nas variáveis lá dentro do VFPGA. Tá? Ou seja, nós vamos escrever aonde? Nós vamos escrever nelas. Para escrever nelas, a gente sai aqui assim e conecta isso. A referência. Sai aqui e conecta o erro. Notem que esses dois botõezinhos aqui, esses dois quadradinhos, estão brancos. Tá? Eles estão brancos pelo seguinte, porque aqui, ó, quando a gente bota a opção false, esses dois não, esses três, a gente não existe, não tem conexão para eles. Isso dá um erro. Tá? Então o que vocês precisam fazer, tem que conectar na situação false, porque vocês não querem fazer nada, então ele simplesmente passa para o próximo estágio do loop. Esse aqui também vem daqui. Não faz nada daqui. Pronto, agora vocês têm todas as saídas conectadas e eles não estão mais brancos. Então a situação false é passe direto. Na situação true, verdadeira, o que vocês fazem? Vocês vão lá e fazem o esvaziamento da nossa FIFO. Tá? E jogam os dados nos gráficos. Tá? Ótimo. Conseguimos sair agora e aqui o que nós vamos fazer na saída, nós vamos parar. Vamos parar o stop aqui e vamos parar o outro também. FPGA Interface, read write, conectar ele na referência, conectar o erro, e selecionar o segundo stop. Nós não fizemos isso, o que nós tínhamos que fazer, o que nós tínhamos que fazer é parar isso tudo. Então a gente vai aqui, ó, create constant. Então nós temos que parar o stop, true. Tá? E a gente pode usar essa mesma constante aqui para parar o outro. Vou buscar lá de cima que é melhor. Pronto. Então esse true aqui está parando os dois loops que nós temos dentro do FPGA. Tá? Nós temos que parar a FIFO também. Tá? Então a gente vem aqui e a gente vai, chama o método da FIFO. A FIFO de quem? A FIFO do nosso FPGA. Pega a referência, pega o erro. E o método que a gente chama na FIFO Trance é stop. Tá? Paramos a FIFO, paramos os loops lá dentro, agora a gente tem que fechar a nossa referência. Tá? Então a gente vem no FPGA Interface, Close FPGA Reference. Então, abre, invoca métodos ou faz leitura escrita dos controles e indicadores que estão dentro do loop de você, dentro do FPGA de vocês lá. Feito isso, feito o serviço, lido, escrito, escrito, lido, vocês vão lá e fecham o FPGA. Tá? Ótimo. Tudo bem, fechou. Clique em uma variávelzinha aqui, ó. Clique com o botão direito
Create um indicador, que é só um indicador de erro. Se vocês olharem aqui na tela, vai aparecer lá um indicador de erro que vocês, ó. Então, se você der algum erro, vai aparecer no código de erro de vocês. Olha, gente, o que tem para fazer é isso, tá? Então, esse aqui é os nossos códigos, tá? Se vocês me acompanharam até aqui, passo a passo, olhando, seguindo o vídeo que vocês que eu estou mostrando para vocês aqui, vocês chegaram até essa condição. Agora, o que vai se fazer é voltar ao FPGA, a VI do FPGA, e voltando nessa VI do FPGA, nós vamos compilar ela. Tá tudo correto aqui. Ela está salva. Vamos dar um file save all para salvar todos os programas também que não estão salvos. Tá? A gente chega aqui assim e dá um run. Quando vocês derem um run, ele vai perguntar se vocês querem usar o compilador local. Tá? Vocês podem conectar um servidor de compiladores, que é na ITEM, tá? O serviço de cloud deles, tem que pagar, tá? Ou vocês simplesmente podem compilar na máquina de vocês. Essa máquina é um i5, ela vai demorar pelo menos uns 30 minutos para fazer essa compilação, tá? Então a gente vai mandar compilar, ele vai inicializar. Passa por 5 estágios aqui inicialmente. Uma vez preparado esses estágios aqui, ele entra no compilador propriamente dito. Inicialmente vocês vão notar que ele vai dar ele parece que vai entrar no estado de erro, tá? Mas não, ele vai e sai. Ele entrou em verde, ele vai está começando a compilar. Quando esse ponteirinho aqui, dependendo da máquina de vocês, chegar a 30 minutos, 30 a 40 minutos, dependendo da máquina, tá? A compilação está pronta. O tempo de compilação varia muito pouco em razão da complexidade do programa. Ele é mais relacionado, tá, com o hardware que vocês estão usando para compilar. No i7 de alto desempenho, essa compilação de 30 minutos se torna 5, 6, no máximo 7 minutos. Tá? Pois bem, senhores, o que a gente tinha para vocês hoje era isso. Tá? Nós temos 1h e 20 minutos de vídeo, tá? É um tempo extenso, mas é um tempo que o sujeito consegue tocar tranquilamente. Tá? Assim que o sistema, né, terminar de compilar, tá? A gente vai ligar um reloginho aí, a gente volta e apresenta ele funcionando para vocês. Tá? Até mais.